Sabadão é dia do quê? Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Sabadão é dia de Thiago Responde e nós tá como nesse sábado? Sim, estamos respondendo pergunta que vocês enviaram pra gente lá no Instagram. A propósito, segue a gente lá, @T2Educação, e vem conversar com a gente lá, porque eu respondo por lá e trago algumas pra cá também. Mas antes da gente começar, editor, conta pra galera, porque é tradição, sabadão o editor tem que dar um salve. Conta pra galera como é que nós tá nesse sabadão. Acima, Benedetto! Pois é, a gente tá feliz, né? Corinthians passou pelo Boca, passou apertado, quase que não passa, é verdade, mas vamos considerar, né? Jogou com o time juvenil, porque tava todo mundo machucado e passou apertadinho ali. Então temos que comemorar. E agora o próximo alvo é o Flamengo. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Fala que pau de Corinthians, moleque, você tá louco? Bom, vamos lá responder perguntas aqui, ó. O AD Souza _S pergunta o seguinte: para iniciante, CPA 10 ou tentar a 20? Boa pergunta. Só que para responder a sua pergunta, AD, eu vou pedir para que a Carol responda. Ô, editor, coloca na tela aí a pergunta da Carol. A Carol pergunta assim, ó: por que eu sofro tanto para entender derivativos? Então, olha só, obviamente que eu vou responder a sua pergunta, mas eu achei curioso isso, porque quando essas perguntas chegaram no Instagram, tava uma pertinho da outra, assim, e na minha percepção uma responde a outra. Então, olha só, a certificação CPA 10, todo mundo sabe que ela é a certificação inicial, ponto. Todo mundo sabe que existem certificações que são mais relevantes do que a CPA 10, como a CPA 20, como a CEA, como o CFP e tantas outras certificações. Todo mundo sabe disso. Entretanto, a certificação CPA 10 ela tá lá por uma razão, para atender quem está nesse estágio iniciante. Olha só, eu brinquei aqui com a pergunta da Carol, que depois eu vou entrar um pouco com mais detalhes, mas veja bem, embora a gente se esforce o máximo para entregar conteúdo para quem está estudando para qualquer certificação, a gente aprova aluno em todas as certificações, a gente sabe que para quem é iniciante é muito difícil você entender para valer como é que funciona o mercado de derivativos, por exemplo, que é tema de CPA 20. Obviamente que algumas pessoas conseguem compreender com mais facilidade. Então, o que eu costumo responder quando alguém pergunta para mim se deve começar pela CPA 10 ou pela CPA 20? De verdade, eu não sei por onde você deve começar. E eu vou te explicar o porquê que eu não sei. Porque olha só, se você já tem algum conhecimento de mercado, se você já entende como é que funciona a dinâmica da inflação, de taxa de juros, se você entende a dinâmica de um título de renda fixa, de um título de renda variável, você vai fazer a CPA 20 com mais tranquilidade. Agora, se você não entende nada disso, nada, se você não sabe o que é o IPCA, vai pela CPA 10, vai ser melhor para você, tá? Entenda o seu momento, respeita o seu momento, tá? E não para de estudar. E aí você consegue avançar. Eu costumo comparar as certificações como você fazer atividade física. Se eu, Thiago, quiser correr uma maratona, eu consigo? Claramente que eu consigo, tá? Eu hoje faço atividade física, mas eu não corro. Mas se eu falar assim, quer saber? A semana que vem eu vou correr uma maratona. Eu consigo? Consigo. Eu vou me arrebentar inteiro, morrer no meio do caminho? Vou, porque eu não tenho preparo. Mas se o meu objetivo é correr uma maratona, o que eu tenho que começar a fazer? Bom, primeiro, meu objetivo é cumprir aqui uma corrida de 5 km. Cumpri isso, agora meu objetivo é correr uma de 10. Corri isso, agora meu objetivo é uma meia maratona. Agora sim eu posso pensar numa maratona de 42 km. Então, é isso. E aí, AD Souza, eu quero falar uma coisa bastante importante. Eu sei que quando a gente está no início da carreira, a gente é bastante ansioso por colher resultados rápidos. Eu sei, eu já passei por isso. Mas o que eu vou te falar é algo que você vai descobrir com o tempo, mas se você internalizar o que eu estou falando, você vai ganhar bastante tranquilidade no seu coração. Olha só, a sua carreira, se tudo der certo, ela vai durar no mínimo 40 anos. No mínimo, tá? Porque você começa a trabalhar com uns 20, aos 60 ali, você já está encaminhando para a aposentadoria. No atual cenário, vai durar aí 45 anos a sua aposentadoria, sua carreira. Cara, você não vai resolver a sua carreira nos 3 primeiros meses.
Não vai. Não vai. Então, entenda o seu momento. Você acha que você não conhece nada? Cara, vai devagar. Tá tudo bem. Só não para de estudar. Beleza? Agora, como eu falei, se você já conhece alguma coisa, talvez faça sentido. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu já vou responder a pergunta da Carol Diniz. Por que eu sofro tanto para entender derivativos? Olha só, Carol, eu realmente entendo você, porque derivativos é algo que está distante da realidade da maior parte das pessoas. E para que você entenda bem derivativos, é importante que você tenha entendido bem como é que funcionam os ativos. Então, na hora que chega o professor, este aqui que vos fala, que diz para você que você pode comprar uma opção de compra, ou você pode vender uma opção de compra, ou você pode vender uma opção de venda, ou você pode vender uma opção de compra. Olha só, eu falei aqui mesmo para te confundir. Eu estou falando dessas hipóteses. E se a gente aumenta, o mercado de opções, ele é ainda mais amplo do que tem na CPA 20. Então a gente começa a falar de straddle, de strangle, de alternativas de investimentos mais estruturadas e que de fato não são simples. Se alguém disse para você que é simples, olha, não é verdade, tá? Entretanto, é algo que, à medida que você vai internalizando, vai treinando, vai estudando, vai vendo aulas, ele começa a ficar mais natural para você. Então, a minha recomendação, Carol, eu te entendo, eu entendo o seu sofrimento, eu já sofri também por conta disso, então eu sei exatamente o que você está passando, mas a minha recomendação é que você não desista, continue estudando, que você vai entender derivativos. Eu não sei aqui que prova que você está estudando, mas se for para CPA 20, CEA, Ancord, enfim, tem derivativos e é legal você entender essa dinâmica, porque o mercado de derivativos é fascinante. Depois que você parar de sofrer, você vai perceber isso. Depois vem a pergunta do underline DMTR. Acabei de tirar a CPA 20 e agora rumo ao CEA. Sem experiência, vale a pena? Vale a pena, claro que vale. Então, não tem por que você parar. O ponto é o seguinte, tá? Apesar de ter a certificação CEA, que é uma certificação relevante, uma certificação de especialista, você precisa entender que você não tem experiência. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que com a CEA na mão, você sem experiência dificilmente vai conseguir uma vaga de um gerente de cara ou de um especialista de cara. Dificilmente isso vai acontecer. Você vai precisar se provar em outras áreas do mercado, que é um processo natural, tá? Então, claro que vale, não tem nenhum problema. A minha recomendação, acho que deve ser Demétrio, né, pelo arroba dele aqui. A minha recomendação, Demétrio, é só que você esteja com a expectativa alinhada, tá? Hoje você tem a CPA 20, você está apto para entrar em uma instituição. Com a CEA, você também estará apto, só que para as mesmas vagas, tá? Obviamente que a CEA vai chamar um pouco mais de atenção, a CEA vai dar para você uma certificação muito, muito relevante, mas é como eu costumo dizer, só ter a certificação não torna você um especialista. A certificação é um passaporte para você ser um especialista de verdade. Talvez você vai conseguir mais rápido se você já tirar a CEA e se antecipar. Então sim, vale a pena, eu no teu lugar faria isso, mas esteja só alinhado contigo em relação à expectativa de onde você vai trabalhar, beleza? E aí se você fizer isso, estiver disposto a se provar ao longo do tempo, você vai voar, tá bom? Depois tem a pergunta da Joelma _ Oliveira. Me saio muito bem nos simulados da T2, sem decorar questão. É um bom sinal para passar na prova? Este é o melhor sinal. Veja bem, tem muita gente que tira boas notas no simulado, mas na verdade é porque ela já se acostumou com aquilo. Isso é ruim. Mas se você não decorou, se você entendeu a questão, se você sabe explicar para você o porquê que aquela alternativa que você escolheu é a correta, porquê que todas as outras são erradas, esse é o principal indicador. Sabe por quê? Porque lá na prova da Ambima, ou da Ancord, ou da Planejar, enfim, tudo bem que na última prova da Planejar teve um debate muito longo aí por mudança de banca e tudo mais, mas o fato é que lá nas provas, os órgãos, as empresas que fazem a prova, elas não têm como cobrar algo diferente daquilo que a gente ensina. Não tem. Por quê? Porque nós seguimos o programa detalhado da prova. Então a gente ensina exatamente as coisas que vêm na prova. O ponto pode ser que na prova você veja questões que estão cobrando aquele tema de uma maneira diferente. Mas não é porque é uma maneira diferente que você não aprendeu aquele conteúdo, sacou? Então sim, se você aprendeu o conteúdo das questões, você tem o melhor indicador para ir bem na prova, tá bom? E por último, a pergunta da Najara Gabriel, tá?
o que costuma ser melhor, deixar o dinheiro em uma poupança ou aplicar em ações? Boa pergunta, Nájara. O fato é o seguinte, que eu não sei o que costuma ser melhor, tá? Por quê? Não é o resultado do investimento que a gente precisa olhar nos últimos anos para eu dizer para você o que é melhor. Mas sim, qual que é o teu objetivo em relação a esse investimento. Por quê? Você falou aqui de 2 produtos, Nájara, que têm finalidades completamente diferentes. Por isso não dá para a gente comparar. Se a gente olhar, o mercado de ações, ele é muito volátil. E a gente vai encontrar ações lá na bolsa que certamente renderam muito mais do que a poupança. Entretanto, ela faz assim. Então, falar em poupança é falar de investimentos que são mais conservadores e é bem utilizado se for uma reserva de emergência. E falar em ações, nós estamos falando de investimentos mais arrojados e que é bem utilizado se for utilizado para longo prazo. Então, Nájara, não dá para dizer para você o que costuma ser melhor. O fato é, os investimentos precisam estar aderentes ao objetivo de investimento. Então, se você tem uma grana que você precisa compor uma reserva de emergência, você não vai colocar no mercado de ações. Você vai deixar na caderneta de poupança. Ah, Thiago, mas a caderneta de poupança rende pouco. Mas é para isso mesmo. Reserva de emergência é para render pouco. Agora, existem outras alternativas que são tão seguras quanto a poupança e rendem um pouco mais? Sim, existem. E você pode aproveitar isso. Então, você pode sair da poupança, ir para o Tesouro Selic, que é uma alternativa boa, para um fundo referenciado, para um CDB pós-fixado. São produtos que têm características muito semelhantes e servem para atender uma necessidade muito particular, que é uma necessidade de reserva, tá bom? Agora, se você já tem uma reserva e quer começar a investir a longo prazo, aí faz sentido você pegar parte dessa grana e colocar na caderneta de poupança. Então, na caderneta de poupança não, colocar no mercado de ações. Então, vou até resumir aqui. Reserva de emergência, caderneta de poupança, Tesouro Selic, fundo referenciado, CDB pós-fixado. Isso é reserva de emergência. Investimentos para longo prazo, aí você pode pensar no mercado de ações, porque eles são mais voláteis, tá bom? Então, se você formar a sua carteira de investimentos, por menor que seja, com esse pensamento, as chances são que você estará construindo os seus investimentos em busca de uma tranquilidade e jamais vai perder a sua noite de sono porque o mercado foi volátil, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você em relação a isso. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo e deixa aqui nos comentários se você acha que o Corinthians vai passar pelo Flamengo nas quartas da Libertadores. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!